E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Kael, professor de História Colégio 01, e estamos aqui em mais uma aula do sexto ano. A gente está falando sobre os povos antigos, né? E hoje a gente vai resolver algumas questões específicas dos povos hebreus, né? Lembra que quando a gente estava resolvendo as questões dos fenícios e dos persas, tínhamos paradas de hebreus, mas eu falei que eu ia deixar para responder e resolver essas questões depois que eu tivesse falado dos hebreus, né, por ser uma coisa mais tranquila, e para falar de uma forma mais específica, a gente vai resolver algumas questões hoje, né? E espero que estejam bem, espero que estejam sossegados, fazendo exercícios. Sei que alguns conteúdos podem ser um pouco mais distantes de vocês e tal, mas acho que é importante sempre perceber as proximidades, né? As proximidades daquilo que a gente vê hoje. E acho que com os hebreus é uma coisa mais simples, porque eles é uma história que é mais conhecida da gente, né? Por conta da Bíblia, por conta dos relatos, dos nomes, dos acontecimentos, para vocês entenderem o que isso pode revelar sobre aquele povo, os fatos, né? E sobre a gente também, né? Quais são as coisas que a gente trouxe, quais coisas que a gente modificou, como a gente se coloca em relação a isso. E é isso, beleza? Espero que estejam bem. E vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui. Beleza. A quarta questão diz o seguinte: considera-se que uma das principais fontes históricas para os estudos hebreus da antiguidade seja a Bíblia. Essa fonte manifesta uma verdade única e indiscutível sobre o povo hebreu? Justifique sua resposta. Antes disso, eu vou só passar de novo, né, as questões aqui, para caso vocês queiram responder, né? Caso vocês respondam, né? Vocês têm que fazer, respondam e vejam se a resposta está correta, né? Mas em relação à quarta questão, manifesta uma verdade indiscutível? Não. Como a gente viu no começo da aula, quando a gente estava indo no presencial, né? Pesquisa histórica é feita a partir de fontes, né? A partir de fontes escritas e fontes não escritas, através de relatos, através de vestígios, né? Para a gente construir a história, né, para a gente entender melhor sobre o que aconteceu no período, a gente pega várias fontes diferentes. Não existe uma fonte que seja tipo, absoluta, perfeita, certo? Não existe um documento que fale, por mais aparentemente perfeito que ele seja, e compreensível, não dá para pegar só um documento e falar que isso foi a história exata igual aconteceu, porque existem várias versões, várias perspectivas e tal. E o trabalho do historiador é justamente comparar esses fatos, comparar diferentes vestígios, comparar os contextos e a partir disso fazer hipóteses sobre as coisas que aconteceram, né? Sempre tendo em evidência que a gente está distante daquele período. A gente não tem como recriar de uma forma 100% igual tudo que aconteceu no período, né? Em si, a gente pode fazer hipóteses de uma forma geral e tentar entender de uma forma geral, né? A partir das fontes. Então, no caso da Bíblia, especificamente, a Bíblia fala sobre o povo hebreu, né? Sob a perspectiva religiosa, né? Sob o ponto de vista religioso. Ou seja, eles são povos que escreveram sobre eles mesmos, né? E a partir dessa perspectiva que o historiador tem que olhar isso. A Bíblia, sem dúvida, é muito importante para a gente saber os acontecimentos e tal, entender a cultura do povo hebreu, né? Como eles viam o mundo, como eles se viam, sem dúvida é importante para fazer isso. Mas para a gente entender um pouco do povo hebreu, a gente tem que pegar também outras fontes, né? Vestígios de outras pessoas que não eram especificamente do povo hebreu, né? Vestígios materiais, vestígios de outros povos. Outros relatos, por exemplo, no islamismo, né, existem citações ao Abraão, do povo hebreu, né? Fazer essas comparações, fazer essas análises de forma a gente conseguir entender e criar um entendimento sobre, mais ou menos, sobre como as coisas aconteceram, beleza? Então, é essa a resposta, tipo, não existe essa verdade única absoluta sobre, nenhuma fonte vai trazer uma verdade única absoluta sobre o assunto, certo? A gente tem sempre que botar as coisas em perspectiva, pegar outras fontes, outros pontos de vista, para construir uma concepção e um entendimento sobre o que aconteceu no passado, beleza? E é isso. Em relação à quinta questão, ela diz o seguinte: cite uma herança histórica dos hebreus às sociedades atuais. É uma coisa bastante simples, né? É a parada do monoteísmo. A crença em um Deus único, que não tinha outro Deus além dele, né? E daria também para colocar a parada do messianismo, né? De alguém que ia vir e tornar as melhores, mas uma herança histórica certa, assim, certa e fixada, é isso do
monoteísmo. Tanto é que as 3 maiores religiões do mundo hoje, né, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né, todas elas são monoteístas, elas só têm um Deus, né, um Deus único. E é isso, né, essa é a parte dos exercícios rituais, e no próximo parte do vídeo a gente vai ver um pouco dos exercícios contextualizados, beleza? Valeu!